Pronto. Vou fazer uma rápida leitura, né, do currículo, né, do nosso palestrante. Lucas Ferreira Gameiro, Rotary Clube de Olímpia, São Paulo, Distrito 4480, presidente do Interact Clube de Olímpia em 98, 99, né? Do Distrito 4480 foi 2000, 2001. Jovem destaque, né, do intercâmbio de jovens do Distrito 4480, 2001, 2002. Presidente do Rotary Clube de Olímpia Integração 2012, 2013. Chair de Interact do Distrito 4480, 15, 16, 16, 17. Presidente do Rotary Clube de Olímpia 18 e 19. Vice-chair do intercâmbio de jovens do Distrito 4480, 20, 21, 21, 22, 22, 23. Presidente da Comissão de Bolsa de Estudos do 4480, 21, 22. E ele é formado em Economia, né, eu também sou formado em Economia, somos colegas, né, e trabalha hoje como diretor executivo de negócios do Grupo Ferrante, empresa que atua no ramo de telecomunicações. Então, Lucas, você pode ficar com a palavra, né, e a gente já dá andamento. Você já está como co-host, se quiser tentar compartilhar, você compartilha, se não, você me solicita que eu faça compartilhamento por aqui. Todos veem aí minha tela, né? Está aparecendo a tela de trabalho do PowerPoint, né? Não está o modo apresentação. Isso. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Bom, eu vou minimizar aqui a tela, Rafael, e por favor, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade de fazê-la aí no momento que achar oportuno, e aí você só me avisa que eu não vou conseguir enxergar a mãozinha aí, ou qualquer outra interação que não seja por voz, tá bom? Tranquilo, pode deixar. Bom, boa noite, companheiros. Fico feliz de poder compartilhar com vocês um pouco sobre as minhas atividades aí dentro do Rotary, dentro da família Rotária. Fico feliz de ter um companheiro do meu clube, o Simão, com quem eu felicito aí todos vocês e dou as boas noites aí. Bom, foram algumas conversas que eu tive, né, a respeito de uma possível palestra com vocês. A Gisele tinha me convidado para falar um pouco sobre as mudanças que o Rotary proporcionou na minha vida, né? Eu fiz uma pequena palestra lá no Rio de Janeiro, na comemoração dos 100 anos do Rotary no Brasil, falando exclusivamente sobre o intercâmbio, né? Então, eu peguei um pedacinho da minha vida que talvez tenha sido a mais marcante, mas não foi o início, né? Não foi o que me levou até o intercâmbio, mas foi aquilo que fez com que eu permanecesse dentro do Rotary e seguisse, e acredito que seguirei aí por muito tempo ainda, promovendo algumas atividades em bens dos outros e principalmente ao meu, né? Porque aquele que mais se beneficia é aquele que mais doa, né? Então, bom, como já foi dito aí, eu participei da família Rotária desde o Interact, lá nos anos de 1998. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, e aí até o intercâmbio aí a gente vai bater um papo, e como eu falei, fique à vontade de interromper para que a gente possa ter um bate-papo aí entre companheiros. Tá? Eu começo sempre dizendo como que iniciou, né? Eu não conhecia, ou conhecia muito pouco sobre Rotary, conhecia talvez o que todos conheciam, né? O logo nosso, que era visto em alguns eventos, que era visto no trevo das cidades. E lá em maio de 1998, eu fui convidado para participar do Interact Clube de Olímpia. E qual que foi o motivo que eu aceitei, né? Eu aceitei única e exclusivamente porque a menina, a jovem que me convidou, era uma menina que eu paquerava. Então, eu gosto de falar isso porque nem sempre o motivo que você entra é algo tão importante quanto o motivo com o qual você fica, né, em determinada atividade ou em determinado clube. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande em falar, em dizer, em compartilhar que a entrada minha no Interact Clube de Olímpia foi única e exclusivamente para estar mais próximo dessa jovem, né? A gente estudava em escolas diferentes e tínhamos só um dia da semana que nos víamos em um centro espírita que ambas famílias frequentavam. Ela me convidou, eu fui,
Cheguei lá, achei algo diferente, né, estranho, mas gostei e ali fiquei, né. Logo em seguida, como a maioria dos nossos clubes, o Interact Clube de Olímpia, após uma indicação, existe uma votação para que aquele jovem fosse ou não fosse aceito lá dentro. Isso aconteceu logo em seguida, né, eu iniciei em maio e em junho já tinha essa votação para que eu pudesse participar. Nesse momento ocorreu tudo bem, né, eu pude, entrar para um sócio do clube do Interact, e daí a gente começou algumas atividades lá na gestão 98, 99. E aí eu também me sinto muito confortável em dizer como foi que eu me apaixonei, né, pelo Interact e consequentemente pelo Rotary. Foi uma visita à PAI, né, lá eu conheci pessoas que realmente davam um valor muito maior a coisas que para nós eram simples, né. O caminhar, o falar, que era algo que para nós como sendo "normal", entre aspas, a gente não dava o valor que ali dava. Então, foi na APAE, né, em visitas, em atividades, que eu realmente vi que eu me apaixonei pelo Interact. E ali, em determinado momento, eu vi, pô, qual que era o real motivo que eu estava ali, né, eu entrei inicialmente com o intuito só de estar perto de alguém. E depois, com todo o trabalho que o Interact, que o Rotary fazia e faz, eu comecei a observar onde eu tinha que estar, né. Ali eu tinha algumas amizades que, por influência externas, não eram boas, e o Interact me levou para um lado que eu me afastei dessas amizades. Agradeço muito, muito, eu sou muito grato por tudo que o Interact fez para mim naquele momento, só de me colocar uma visão para um lado que eu não tinha, né. Eu tenho certeza absoluta que teria sido tudo diferente se eu tivesse permanecido no caminho com algumas amizades que ali até então não eram tão boas. E nesse momento eu tinha que tomar algumas decisões, né. Eu gosto também de colocar bastante, frases aí que me norteiam durante as minhas atividades, não só dentro do Rotary, mas de forma pessoal ou profissional, né. Então é preciso correr risco, seguir certos caminhos e abandonar outros. Nenhuma pessoa é capaz de escolher sem medo, né. A decisão gera medo. E ali eu precisava tomar uma decisão de abandonar alguns amigos, de abandonar algumas coisas e seguir outro caminho. E ali eu fiz. Eu fiz, gostei tanto, que eu decidi me candidatar a presidente do clube já na gestão seguinte, né. E ali foi um teste que o universo conspirou ali, o universo me testou de uma forma bem direta. A gente teve uma eleição e ali naquela época se candidatava, as pessoas que se achavam competentes ou que estavam no momento de serem presidentes. E eu e mais um companheiro, o Diego, nos candidatamos. E nessa reunião, nessa votação, teve 100% de votos para o Diego, inclusive eu votei para o Diego porque eu achava que ele estava mais preparado. E ali foi algo que eu esperava que alguém votasse em mim, mas não foi o que ocorreu. Porém, semanas depois, a gente teve a surpresa que o Diego já não participaria mais do nosso clube. O Diego ia estudar fora da cidade e já não poderia ser presidente. E, consequentemente, eu teria que assumir essa presidência. Então, eu seria um presidente que não tinha tido voto nenhum na eleição. Mas, em si, eu continuei e aí me baseei em cima dessa outra frase, né? O mundo muda com seu exemplo e não com a minha opinião. Então, eu comecei a mostrar e dar o exemplos de atividades e situações para que eu conseguisse mudar aquele clube e mudar toda uma situação que estava, entre aspas, adversa ao meu contra mim, né, não ao meu favor. Nessa sequência, como a gente tem no Rotary conferências, o Interact, o Rotaract tem encontros.
E também aí nós tivemos esse encontro, e eu me lembro, sei quem é a sócia até hoje, né? A vejo algumas vezes aqui. Eu lembro que ela me falou em determinado momento que todo o clube estava contra mim, né? Eles só ficariam porque esperariam terminar a presidência, e a hora que eu entrasse, né, em 1º de julho, eles sairiam. Isso me deixou muito preocupado, né? O que que eu ia fazer? Eu bolei, entre aspas, uma estratégia, e na hora de anunciar a mesa diretora, eu anunciei a mesa diretora com todos eles fazendo parte dela. Então eu peguei aqueles que eram os mais críticos sobre o meu posicionamento, sobre as minhas ideias. Eu vejo que naquele momento eu era um patinho feio que estava entrando num ciclo de amigos que eu não pertencia, né? Eu fui o primeiro jovem naquele momento a ser de uma escola pública, né? Todos os outros eram de escolas particulares da cidade. Então isso traz um pouco de rejeição, né, naquele momento. Mas eu tive essa ideia e acredito que ela foi a salvadora aí, que fez com que eu tivesse uma tranquilidade e o apoio daqueles que me criticavam, porque se eu falhasse, eles também falhavam. Eles eram meus tesoureiros, meus protocolos, minhas secretárias, eles estavam ali junto comigo, e eu já não era mais a gestão do Lucas, mas era a gestão de todos os sócios do Interact. Isso fez com que a gente tivesse uma evolução muito grande. Nós criamos algumas atividades, fizemos alguns projetos, né? Essa foto da esquerda é uma das reuniões. Naquela época, né, em 99, 2000, 100% das reuniões eu fiz de social, eu usava calça e camisa social para tentar me adequar ao estilo ou à maneira com que o restante dos sócios se posicionavam. Eu tive a grata felicidade de conhecer esse outro jovem à direita, que também é o Lucas. Talvez, com uma certeza grande, tenha sido o maior presente que o Rotary me deu, né? É um amigo real, é um amigo de uma vida toda, né? Hoje nós trabalhamos juntos, hoje nós somos cúmplices em diversas atividades, tanto em questões filantrópicas quanto questões profissionais e pessoais. Então, eu gosto também de compartilhar isso, porque eu acho que a gratidão por aquilo que acontece na nossa vida, ela tem que ser permanente. E eu tenho uma gratidão muito grande por ter conhecido o Lucas lá no Interact, em 99, e termos essa amizade até hoje. No meio desse trajeto aí, eu já como presidente, eu conheci o Sonho Internacional. Na época, o nome do programa era Sonho Internacional, hoje a gente trabalha com o Jovem Destaque, que era o distrito, né, em conjunto com o Rotary da cidade, o Rotary que estava patrocinando o candidato, ele pega e paga todos os custos para que um jovem vá de intercâmbio, para que um jovem faça um intercâmbio internacional de jovens num determinado país e possa desenvolver tudo aquilo que ele vinha praticando no país e também levar a cultura nossa do Brasil para o determinado país que ele escolher. A gente fez, a gente criou, né, participou desse projeto, e novamente eu não fui selecionado. Tínhamos 45 candidatos para 2 vagas, e por algum motivo eu não fui. Por muito tempo eu dizia que era pelo motivo A, B, C, mas hoje eu não vejo que não importa o motivo. Eu só não fui selecionado. E com certeza as outras 2 pessoas que foram, elas estavam em condições melhor ou pior que eu para poder participar desse evento. E está tudo bem. E aí eu também gosto dessa frase que norteia muitas coisas, sabe? Na vida você perceberá que existe um propósito em conhecer cada pessoa. Algumas testarão você, outras te usarão e outras te ensinarão. Mas o que é mais importante, alguns despertarão o que há de melhor em você. E eu não ter sido selecionado no Sonho Internacional nesse momento despertou a minha vontade ainda maior de conhecer o Rotary, de conhecer sobre o Rotary, de conhecer sobre o Interact. Na sequência, eu me candidato à RDI. RDI
como um governador do distrito para o Interact. Eu já tinha passado uma gestão, eu tinha tido uma gestão inicial de rejeição, de dificuldade, passamos por um clube com uma quantidade absurda de sócios, na nossa assembleia final, né, na assembleia não, na conferência final, o Interact Clube de Olímpia naquele ano foi premiado em todas as categorias, nós tivemos N exemplos nossos que foram utilizados no distrito, e eu me senti confortável em me candidatar a CRDI. E ali eu fui aclamado representante distrital, naquele encontro que nós tivemos em Lins, e ali o Lucas, né, que é aquele amigo meu, ele se tornava presidente também. Eu saí de presidente e ele entrou de presidente. E aí, como RDI, eu assumo alguns compromissos, né, com o distrito, de guiar, né, na época, 39 clubes de Interact, cerca de 1.200 jovens que nós tínhamos nos Interacts do distrito. E aí, muito feliz eu continuo esse caminho. A minha gestão foi pautada também em estruturação, né, do Interact. O Interact, ali na época, eu via muito como um clube de cidades, um clube municipal, cada um fazia suas regras, cada um fazia a maneira com que seguia as reuniões, sem muito protocolo, sem muita prestação de contas, sem muito controle, inclusive de associados. Nós não tínhamos informações quantos clubes, quantos sócios cada clube tinha. E nesse momento eu começo a organizar os clubes do distrito, né? Eu começo a fazer visitas da mesma maneira que nossos governadores nos visitam, eu comecei a visitar cada clube. Eu comecei a fazer a instrução individual de cada cargo dentro da mesa diretora, protocolo, secretaria, tesouraria. E aí a gente inicia uma certa profissionalização no Interact, no Distrito 4.480. Em uma das visitas, que aí eu gosto também de dizer que minha vida muitas vezes tá tudo no mar de rosas, tudo caminhando muito bem, de repente vem uma onda mais forte que cria um tumulto, que provoca mudanças, e essas mudanças, na grande maioria das vezes, são mudanças melhores, são mudanças talvez não no curto, mas no médio e longo prazo, serão mudanças benéficas. Numa visita de governador, eu estava acompanhando um governador assistente nessa visita, e aí tem, como em todos os nossos protocolos aí, a formação da mesa, né? E inicia-se a mesa diretora com o convite para que as autoridades fossem nas mesas, compôsse a mesa de forma hierárquica. E aí eu fui convidado para compor a mesa antes do share de intercâmbio. E aí, quando o share de intercâmbio veio, que foi aquele que fez a entrevista comigo e foi aquele que havia decidido entre ele e a equipe que outros dois jovens estavam mais bem preparados que eu, começa uma conversa comigo ali, fica muito feliz, né, de eu permanecer no Interact, nesse momento eu estar como representante distrital, e ele me propõe uma terceira vaga de sonho internacional. Ele fala que o distrito está com caixa razoavelmente bom e que ele gostaria de me enviar também para o intercâmbio. Nesse momento, nessa noite aí, foi uma mistura, eu ainda lembro de detalhes dessa noite, do governador assistente Júlio Tássio, que estava comigo lá, dele me dizer se eu queria ligar para minha mãe, né, para falar para minha mãe. Só que eu vi o horário e minha mãe já estava dormindo. E não tinha como eu ligar para ela para falar isso. Minha mãe nem sabia que era isso praticamente. E aí a gente voltou, né? Eu estava num processo de vestibular, né? Eu já tinha feito uma seleção, um vestibular seriado. Eu estava muito bem qualificado para ter, né, a passar no vestibular.
E ali eu peguei e tive que tomar a decisão de ir para o intercâmbio ou não. E com certeza a minha decisão foi positiva. Porém, eu ainda tinha algumas obrigações como RDI. E quais eram? Que essas obrigações viraram exigências para que o governador, no ano, permitisse que eu fosse de intercâmbio. Eu tinha que fazer 100% das visitas aos clubes, eu tinha que instruir 100% das mesas diretoras dos clubes do nosso distrito. E naquela época, tinham menos linhas de ônibus, tinha menos condições, né, de se fazer essas visitas. Não tinha hoje, que bênção que seria se pelo Zoom eu pudesse estar falando com todos os presidentes e demais diretores, mas não era assim. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, eu estava fazendo terceiro colegial, eu saía na sexta de tarde, após a aula pela manhã, e voltava só no domingo à noite. Eu fazia 3, 4 cidades, dependendo da distância. Dependendo da distância, eu fazia já as visitas nisso daí. E também culminou na organização de alguns eventos que a gente fez ali como RDI, até que eu fosse o intercâmbio. Bom, do Interact para trás é como se iniciou, como começou o meu amor pelo Rotary, né? Como acendeu a faísquinha. E no intercâmbio foi onde realmente explodiu a bomba aí, os barris de pólvora estouraram e fizeram com que eu fosse e que eu esteja e siga apaixonado pelo Rotary. O meu intercâmbio foi na cidade de Guamúchil, no estado de Sinaloa, no México. O distrito é o 4100. Eu fiquei aí do dia 17 de fevereiro de 2001 até o dia 1/2 de 2002, no intercâmbio. E ali foi onde tudo aconteceu, que eu me apaixonei, não, foi onde comecei a ver o que era o amor pelo Rotary, o que o Rotary poderia proporcionar e o que eu queria fazer aí por mais algumas décadas da minha vida, né? Se a gente pensar em 2001, a gente já tem 2 décadas aí que eu voltei de intercâmbio, que eu passei esses momentos aí formidáveis junto com rotarianos, junto com amigos lá no México. Essas fotos aqui mostram as dificuldades que eu enfrentei lá, mas as felicidades que eu passei também. Quando eu cheguei lá, aqui é no aeroporto, eu fiquei 11 horas no aeroporto aguardando que a família viesse me buscar, porque eles se equivocaram no dia. E aí, a hora que eu consegui me comunicar com alguém, eu falei que eu precisava falar com a família, ligaram para eles e eles não lembravam que era esse dia que eu chegava. Então, ali teve uma certa dificuldade. Essa primeira foto aqui são meus pais biológicos. Meu pai Armando já é falecido. Minha mãe Cidinha ainda está com a gente aí cuidando dos filhos e dos netos. Esses dois são 2 irmãos que eu tive lá da primeira família. Eu morei em 2 famílias. As 2 famílias, os pais eram irmãos e eles são donos de uma rede de funerárias lá no México. Isso é uma parte engraçada, porém dolorosa do meu intercâmbio, né? Eu morei por 5 meses nos escritórios da funerária e os outros 6 meses eu morei dentro de uma funerária, né? Vai ter algumas fotos aqui. Esses são amigos que eu criei lá, são amigos não tão convencionais, porque eles eram funcionários da funerária e era com quem eu convivia um período do meu dia aí, quando eu estava aguardando aí ou a escola ou alguma outra atividade. A primeira casa é essa aqui, do lado esquerdo, tá? Que é os escritórios, as oficinas, né, em espanhol, da funerária Sedano.
O meu quarto era no porão, no andar térreo eram os escritórios e no andar de cima era a casa, onde tinha a cozinha e o quarto dos meus pais. E ali eu vivi tranquilamente com meu papá Lorenzo, minha mamãe Celli, César e Grécia. O meu quarto era um tanto quanto decorado para a Grécia, né? Era todo de mini, roxinho, e ali eu me adaptei e fiquei ali por esses 11 meses no México, porém 5 meses ali nesse quarto, no porão da funerária Sedano. Em seguida, eu mudei para essa casa aqui de baixo, que é a funerária. Lá a funerária é um pouco diferente da nossa. Lá eles velam os corpos por 36, 48 horas. Né? Lá eles preparam os corpos, eles embalsamam os corpos, todos os corpos são embalsamados. E esse processo de embalsamação é feito na funerária. Diferente daqui, que o corpo vai para o IML, faz a autópsia, aí o corpo vai para o necrotério, ali faz o preparo, e praticamente na funerária ali só tem os retoques. Aqui não, aqui o corpo ia para a funerária, os médicos legistas iam até a funerária, faziam a autópsia ali, e aí liberava para que a gente pudesse lavar o corpo, trocar o corpo e tudo isso. Quando eu falo nós, é porque eu vivenciei isso. Eu participei dessas atividades, né? Nós sabemos que uma das regras do Rotary é que o jovem intercambiário não trabalhasse, né? Porém, como eu era um jovem carente e sem recursos, ali eu tive a grata felicidade deles permitirem que eu fizesse algumas atividades durante os horários que não fossem os horários da escola, para que eu pudesse ter uma remuneração. Então, eu trabalhei aí por 7, 8 meses na funerária, fazendo autópsias, fazendo a limpeza dos corpos, trocando os corpos, fazendo enterros. O meu pai Lorenzo, né, com quem eu tenho toda a família, essa primeira família aqui, eu mantenho contato semanal, quinzenal, nós conversamos em todas as datas especiais. E aqui foi uma festa, eu não estava desse tamanho, né? É uma festa tradicional que eles se fantasiam, seria mais ou menos como a nossa festa junina aqui, né? Mas é uma festa da Revolução Mexicana. Então todos se vestem, se fantasiam com roupas tradicionais e ali tem comes e bebes disso. Nesse meio do meu intercâmbio também eu tive contato com outros jovens, né? É o Anders da Dinamarca, Anne da França e Kátia da Alemanha. Esse é o Rotary Club que me recebeu lá, né? Ainda tem alguns companheiros que permanecem companheiros lá. Sempre que eu vou, e eu já voltei algumas vezes para o México, eu faço questão de comparecer à reunião ou alguma atividade que o Rotary Club Guamute proporciona para que eu possa ver e manter a minha gratidão por aquilo que eles proporcionaram na minha vida naquele ano, né? Como eu disse que eu ainda permaneço com contato, essa aqui é a minha família mexicana, esse aqui é o César, essa é a Grécia, que já existiam quando eu estava lá. O Adrian nasceu após a minha volta, né? Minha mamãe Celli, meu papai Lorenzo, e esse é o Lorenzo, meu filho. E eu sempre me emociono nisso, porque Lorenzo é o Lorenzo pelo meu pai Lorenzo, né? Então a gente tem um carinho muito grande por eles. Essa foto nós tiramos agora em dezembro. Nós passamos as férias, passamos 10 dias na Costa Rica, em férias em família. E quando eu falo família, é família mesmo, né? Quem conhece a cultura mexicana é muito machista, muito patriarcal, para não dizer machista, patriarcal. E quando eu estou ali, eu sou a segunda voz, né? Então, o pai decide
pós isso sou eu que decido. Eu sou muito integrado com eles nisso, né. Então realmente nesse momento, esses 10 dias que nós passamos lá, foi uma família, uma viagem de família, uma viagem familiar. Quando estou no México, sou tratado como filho, né, como irmão. A Grécia já veio morar comigo, a Grécia morou 3 meses comigo aqui no Brasil, foi tratada e me trata como irmã. Então, o Rotary ali me proporcionou isso, uma mudança muito grande. E das frases que eu gosto sempre de colocar, essa primeira aqui é a que mais eu utilizo e a que mais eu acredito. O universo conspira para os bons. Tá tudo bem. Eu sou uma pessoa boa, nós somos pessoas boas. E o universo vai conspirar para nós, e o universo vai fazer com que coisas boas aconteçam ao nosso favor. E se não acontecer, era para não acontecer. E tá tudo bem. Porém, a gente tem que aprender a retribuir aquilo que a gente recebe, né? Porque muitas vezes a gente não se atenta a tudo que a gente ganha, a tudo que a gente conquista. E a maioria dessas conquistas, para não dizer a totalidade, é um reflexo daquilo que a gente proporcionou, daquilo que a gente promoveu para outras pessoas. Então eu coloco também que a gente tem que aprender a retribuir aquilo que a gente recebe, porque retribuindo a gente vai receber e vira uma bola de neve. Cada vez mais que a gente retribui, mais a gente recebe e assim vai indo, tá? Quase terminando aí para a gente abrir um bate-papo, uma conversa e eu falar mais 2, 3 minutos aí. Você atrai aquilo que transmite. Então, sendo uma pessoa boa, não tem como a gente atrair coisas ruins. Só vão vir coisas boas. Fazendo a bondade, fazendo aquilo que o Rotary prega, nós só vamos atrair coisas boas e aí novamente vira um ciclo. E a melhor maneira de saber se valeu a pena conhecer alguém ou algo é quando você lembra dela e sorri. E todas as vezes que eu lembro do Rotary, todas as vezes que eu lembro do meu intercâmbio, do Interact, eu sorrio. Então, eu tenho certeza que valeu a pena. Eu sou responsável por isso, como rotariano, mas vocês também são. Nós somos responsáveis por proporcionar coisas incríveis para pessoas que talvez a gente nunca veja, talvez a gente nunca conheça, nunca possa dar a mão para eles, mas nós proporcionamos coisas para eles que são fantásticas. Isso é algo que mexe muito comigo. E toda vez que eu penso, que eu paro, penso nisso, eu sorrio. Então, quando eu sorrio, eu sei que aquilo valeu a pena. Esse é meu filho hoje. Lá no Rio, eu só compartilhei a foto da esquerda, que é a foto que nós tiramos na Costa Rica, em dezembro. E aí agora, o mês passado, há 20 dias atrás, nós estivemos juntos. E aí tiramos essa da direita, que ele está com um sorriso tão lindo quanto o da primeira foto, né? O Lourenço é uma bênção na minha vida. E toda vez que eu falo como Lourenço, né? Eu lembro, traz o meu papá Lourenço. E isso é muito emocionante para mim. Em resumo, daqui para frente, né, pós-intercâmbio, eu passei pelo Rotaract, eu passei pelo Rotary, mas eu acho que talvez isso já não é mais uma transformação na minha vida. Isso já é a sequência de algo que já tinha sido transformado. O Rotary transformou minha vida a hora que ele tirou, que ele me guiou para outros caminhos, para mudança de companhias lá atrás, com 15 anos, 16 anos, de um adolescente de uma escola pública, de um adolescente estudioso, inteligente, porém que tinha más companhias, que talvez não tivesse todas as oportunidades que teve após entrar no Interact, após ir para o intercâmbio, de ver o mundo de uma maneira diferente. Então, esses 2 programas, para mim, foram os programas do Rotary que realmente mudaram minha vida. Eles foram responsáveis pela mudança da minha vida. O Interact
e posterior ao intercâmbio. O restante, que é algo também muito bonito, o Rotaract, eu me dediquei muito ao Rotaract, me dedico hoje muito ao Rotary, mas é uma consequência daquilo que eu mudei lá. Se eu não tivesse mudado há 20 anos atrás, ou 23 anos atrás, se eu não tivesse optado por ir num clube apenas por causa de uma pessoa que havia me convidado, eu não teria tido a experiência, a felicidade de estar onde eu estou hoje, de ter os amigos que eu tenho hoje. Eu me emocionei muito no evento do Rotary no Rio, antes e depois de bater um papo, de conversar com o pessoal, porque eu fechava o olho e ficava imaginando como que teria sido diferente, né? Eu visualizava amigos de infância, de como estão, e eu me via naquela situação não tão favorável como hoje. E quando eu falo isso, eu não estou, em momento algum, eu penso na questão financeira, se está com 1 ou 2 ou 3 reais, ou a mais ou a menos, mas sim como pessoa, com a identidade, com pensamentos que eu não teria tido a oportunidade de tê-lo, de ter evoluído na minha vida, se nós rotarianos, não tivesse proporcionado isso para jovens do Interact, para jovens do intercâmbio. Hoje eu faço parte da pasta de jovem destaque do meu distrito. Nós enviamos todo ano um jovem 100% bolsista e também proporcionamos algumas facilidades para que outros jovens que não têm tantas condições de ir, vá. Se o clube de vocês tiverem condição, se o clube de vocês tiverem interesse, por favor, coloquem isso em pauta junto ao share de intercâmbio, né, do distrito, ao governador. Eu consigo garantir para vocês que esse programa muda a vida de um jovem de uma maneira assim muito rápida, porque um ano é muito rápido. Ele consegue mudar a vida desse jovem e esse jovem vai replicar para a família toda. Então, quando a gente consegue fazer isso, é algo fantástico. Eu vou descompartilhar para poder ver a imagem de vocês. Novamente, obrigado, Gisele, aí pelo convite, né, para poder participar, para poder compartilhar um pouco da minha história, dos meus sentimentos com vocês. Teríamos aí histórias a serem contadas e risadas a serem dadas aí, algumas dezenas de minutos aí, mas a gente pode combinar num segundo momento, um outro bate-papo, uma conversa aí a respeito das outras atividades com quem eu lido aí na nossa vida rotária. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pelos minutos que vocês me escutaram aí, né? E espero poder ter sido claro aí, ter inspirado vocês, trazido algumas informações que talvez tivessem dúvidas aí na cabeça de vocês, algo nesse sentido. Rafael, obrigado também aí por fazer a vez aí da Tranquilo, casa aí. tranquilo. Bom, estamos abrindo a palavra para aqueles que desejem fazer alguma consideração ou fazer alguma pergunta. Nosso companheiro presidente, Raimundo Albuquerque, já conseguiu abrir a câmera dele, né? Falta agora abrir o microfone, companheiro presidente, né? Se desejar falar alguma coisa. E aqueles que desejarem falar também, fiquem à vontade, tá? Bom, eu gostaria de manifestar um pouco sobre a exposição do companheiro Lucas. Estão todos me ouvindo bem, né? Sim. Sim. Eu acho que o companheiro Lucas fez um excelente depoimento de vida. Eu achei um relato espetacular, um exemplo de dedicação, de força de vontade, de persistência e
sem esquecer de que ele tem um espírito empreendedor que acredita naquilo que faz e faz aquilo que acredita. Isso é muito importante na vida, essa determinação. Então, eu acho que o Lucas conseguiu transmitir a todos nós um exemplo de vida para que nós possamos, também fazendo uma autoanálise, verificar o quanto nós podemos fazer, se nós quisermos fazer, considerando sempre o ser humano que está ao nosso lado. O Rotary é dar de si antes de pensar em si. Então, essa interação permanente com o ser humano é muito importante para que você tenha realmente uma compreensão de vida muito grande e que o Lucas nos transmitiu isso de maneira muito clara, fazendo uma descrição da sua vida, do seu empenho, da sua dedicação. Lucas, muito bem. Parabéns. Foi uma honra tê-lo conosco. E eu espero que os companheiros que queiram fazer alguma indagação o façam agora, porque aproveitamos a estada do Lucas. Ok, Lucas? Muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Bom, seguindo a sequência, então, nós temos aqui a companheira Ercília. Né? Pode abrir seu microfone, companheira Ercília. Em seguida vai ser a companheira Neide Brilho. Boa noite, companheiros, Lucas. Eu amei usar essa expressão, a tua colocação, a tua palavra, e principalmente a tua experiência. Eu trabalhei muitos anos com intercâmbio de jovens aqui do Distrito 4.710. E nós tivemos época que nós tínhamos dificuldade, inclusive na seleção, porque eram muitos candidatos. Hoje, nós temos dificuldade de achar candidatos para ir para o intercâmbio. Mudou bastante no nosso distrito. Isso eu sinto, eu fico triste, porque você vê que muitos estão perdendo a oportunidade de estar tendo uma nova vivência. E nós tivemos aqui também, porque eu não sei se outros distritos oferecem, mas nós tivemos com o México também um intercâmbio de jovens da escola pública. E o menino que foi para lá, que na época, né, ele é de uma cidade aqui vizinha, um menino espetacular. Ele revolucionou, não só lá, como nós, que o menino voltou de uma tal forma que você falava assim, impossível quem foi e quem está voltando. E veio para aqui também um menino lá do México, que ficou numa cidade aqui vizinha. Aí o que aconteceu? Eu acho que... Aí o clube não dizia que ele era um intercambista, pediu para não falar que ele era um intercambista de escola pública, para que não tivessem certo... como se as pessoas não estivessem olhando por outros olhos. Até porque o intercâmbio, você sabe que é um programa caro. Para quem manda, é caro, e para quem recebe também fica caro, né? Em função das trocas. Eu senti muito isso. Eu falei, puxa vida, de repente era uma hora de estar valorizando, né? E de repente faz uma omissão, para não falar, porque senão o pessoal ia excluí-lo porque ele era de escola pública, porque não tinha condição de pagar o intercâmbio. E eu fiquei muito triste com isso. Mas o menino também foi fantástico e veio com uma outra ideia. Até porque uma das coisas que eu percebo, né? E percebia antes, o pessoal do intercâmbio ia para fazer intercâmbio mesmo, ser embaixadores do nosso distrito, da nossa cidade, até do Brasil. E agora o pessoal faz mais como o quê? Como, tipo assim, um lazer, né? Não quer estudar, vem, só quer fazer em festa. Isso, eu acho que isso aí também está fazendo com que o intercâmbio fique mais um pouquinho sem muitos candidatos. Mas, do modo geral, eu gostei muito você falar da tua experiência de trabalho. Eu acho que é isso mesmo.
Isso dignifica você como homem e todas as pessoas que estiveram com você lá. Parabéns, parabéns. Gostei muito, muito, muito mesmo. Por um acaso, eu entrei na reunião, viu? Eu acho que era, como você disse, e era para me ter entrado realmente, tá? Um abraço, ó, bem apertado para você. Que Deus abençoe muito, muito, muito você e todo o pessoal, todos nós rotarianos, vamos assim dizer. Um abração e uma boa noite. Obrigado, Ercília. E quando no começo aí, talvez você foi uma das primeiras que me deu boa noite, que a hora que eu entrei, né? Você comentou que é de Londrina. Eu morei aí por 8 anos. A minha graduação em economia e meu mestrado em economia foi aí na UEL. Ai, que Então legal. eu fiquei 8 anos aí no sul, se deliciando com a bela Londrina. Ah, Londrina é fantástica. Então, faça a mesma coisa que você faz lá no México. De vez em quando, venha para cá. E Vamos aqui está combinar. muito maior ainda, tá? Não sei quanto tempo faz que você não vem, mas aqui, realmente, é uma cidade, vamos usar o termo, menina, né? Mas tá Obrigado. bom, fico muito feliz que você tenha como se diz, ficado aqui conosco. E seja sempre bem-vindo quando você quiser. Pega meu telefone e fala, olha, eu estou em Londrina, e eu vou ser a cicerone de vocês, fique tranquilo, tá bom? Obrigado. Companheira Neide, pode abrir seu microfone. Boa noite. Boa noite. Como vai, Lucas? Tudo bem? Tudo bem. Olha só, Bulhosa, eu vou fazer um convite para ele, viu? Você vai ficar quanto tempo? Esse mês você está disponível para ir assim no Corujão e fazer uma palestra de interclubes, convidar um monte de jovens, um monte de distritos, um monte de gente para ouvir você? Podemos combinar sim, só vamos ver. A minha agenda é um pouco, talvez, atordoada com questões de locais onde eu estou, né? Hoje, apesar de estar em Ribeirão, aqui é uma cidade que tem conexão tranquila. Mas algumas vezes eu estou em algumas cidades não tão desenvolvidas na questão de internet, então é só isso a gente organizar, ver a data que a companheira Eu gostaria, a queria gente fazer alinha. isso logo agora no mês das mães. Podemos combinar, ver qual é a data. E Pode aí, ser no dia 10, por aí. deixa eu ver aqui. Dia 10, pode ser no fim do mês de maio, podemos... De só quarta não... é as reuniões do meu clube. De quarta-feira é as reuniões do meu clube, que eu participo. Então, se for as reuniões sempre nas quartas de então vocês... também, vamos mudar, vamos pensar no dia 15, segunda ou terça, ou quinta ou Pode ser. sexta, o que precisa? Eu Eu posso acho te que ligar? Eu já tomei nota pode, do teu telefone. fica à vontade, me Porque liga, eu a vou gente falar com combina. o Nelson, né, Rafael, para a gente Isso. combinar e fazer uma noite sem hora de acabar. Tudo bem? Combinado. E você Lucas, esteve lá no seminário aqui no Rio? Estive. Eu acho que eu te vi lá, porque eu estava lá. Você falou com a Jennifer? Não tive a oportunidade de falar Não teve diretamente com ela. oportunidade de falar com ela, não, né? Mas Estive em eu alguns te vi momentos lá, juntos. eu vi você no grupo. Você estava com os intercambistas? Também fiquei junto com o intercambista. A nossa palestra foi ali com o pessoal da ABIGE, que é a Associação do Intercâmbio, né? Seção Brasileira de Intercâmbio de Jovens, né? Então a gente teve aí que era a Ana que estava organizando, né? Exatamente. Eu estava lá, eu vi vocês, eu acho que eu te vi de pertinho. Eu estava na cadeira de rodas, porque eu tenho essa dificuldade hoje, então eu fui de cadeira de roda, mas eu fui lá. Que bom, Fico olha só, feliz. não quero tomar o seu tempo, não quero fazer pergunta, eu quero trazer você para uma reunião no Corujão. Você vai ficar muito Combinado. feliz e vai fazer muita gente feliz também. Combinado. Tá bom? Me chama Combinado, hein? aqui e a Eu vou gente te conversa. telefonar, vou falar com o Nelson agora e vamos marcar para a gente
combinar a data aí, horário. É sempre de noite, viu? De 8h30, vai até 10, 10h30, 11, lá o que seja. E Tudo aí bem. você pode botar o Lourenço junto também? Posso tentar. Ele, infelizmente, a gente já, a esposa, né? Nós estamos separados, eu e a mãe do Lorenzo, e Ah, tá. infelizmente ele mora com a mãe. Mas a gente pode organizar para que ele participe. Ele entra por lá. Ele aparece assim na live, ele entra, né? Se ele tiver com a internet, ele entra para dar um alô para a gente. Não, com certeza ele vai adorar, ele vai ficar Que feliz. bom, eu vou adorar. Tá bom, gente, muito obrigada, foi uma bênção. Eu estava num outro encontro, numa aula de informática, para eu aprender um pouquinho mais, que eu levo uma surra um pouquinho com essas coisas, mas eu saí correndo para vir te ver, tá bom? Grande Obrigado. abraço, Neide. Obrigada. Grande abraço. Tchau, obrigada. Nada. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Mais algum companheiro deseja falar, perguntar, comentar, convidar, que nem a companheira Neide? Fique à vontade. Vou fazer o seguinte, enquanto não aparece mais ninguém com a mãozinha levantada, vou fazer a entrega do nosso certificado aqui. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Só ajeitar um negocinho aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não, era isso aqui. Agora vai. Pronto. Esse é o nosso certificado. Já está aparecendo para vocês. Tá aparecendo. Isso. Certificado de reconhecimento. A seção Pará da Academia Brasileira Rotária de Letras, Abral Pará, certifica que Lucas Ferreira Gameiro, né, ministrou para este elogio, por meio da plataforma Zoom, a palestra As Mudanças que os Programas de Jovens Proporcionaram na Minha Vida. Pará, 2 de maio de 2023, assinado pelo nosso presidente da Abral Pará, Raimundo Nonato Moraes de Albuquerque. Esse certificado vai ser enviado pela companheira Gisele para você já daqui a pouquinho. Tá? Obrigado. Bom, a própria companheira Gisele, por sinal, está com a mãozinha levantada aí. Companheira Gisele, você pode usar a palavra. Boa noite, companheiros. Eu acredito que a companheira Marlene quer falar também, ela levantou a mão normal. Companheira Marlene, se quiser abrir seu microfone. A senhora está com o microfone desligado. Enquanto ela não consegue abrir, deixa eu só aproveitar a oportunidade, primeiro para parabenizar o companheiro Lucas, né, pela apresentação. Eu pude assistir pessoalmente lá no Rio de Janeiro, até comentei isso com ele, né, quando eu fiz o convite. E vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, perfeito. Então, eu fiquei bastante emocionada, né? Eu atualmente trabalho com crianças e adolescentes aqui, né? Com Interact e com Rota Kids. Então, quando a gente vê, né, uma história como a sua, inclusive quando você menciona, né, que poderia ter dado tudo errado, né? Então, a gente fica bem, assim, feliz e emocionado de saber que programas como os que a nossa organização promove, eles podem, né, levar os nossos associados para outro caminho, né? Então, bem feliz de poder saber de histórias como a sua, principalmente, né, pessoalmente, companheiro. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Parabéns pela sua história. Parabéns aí, espero que você faça muito sucesso, bastante apresentação do tema. E era isso, uma boa noite a todos, e eu vou passar a palavra aqui para a companheira Marlene. Boa noite, obrigada. Obrigado, Gisele. Estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo abrir o microfone. Não, estamos lhe ouvindo sim. Pode falar que estamos lhe ouvindo bem. Sim. Bem, eu sou Marlene, eu sou de Araçatuba, São Paulo, do Rotary Clube Cruzeiro do Sul, e agora, dia 17 de maio, nós faremos 30 anos de clube. E eu sou sócia fundadora, estou neste clube desde 1993 e sou oficial de intercâmbio desde 96. Fiquei bastante emocionada com a fala do Lucas e, assim, parece que eu estou vivendo
os intercâmbios que eu já tramitei. No meu clube, eu já tramitei mais de 35 jovens que foram e uns 25 que vieram para cá. Também já tramitei o antigo IGE, inclusive já fui líder desse programa. Eu quero dizer para o Lucas que eu admirei muito a tua força por entrar primeiro por entrar no Interact, né? Eu achei assim a maneira que você entrou muito interessante e assim com os roupantes da juventude, né? E atrás da possível namorada, né? Então isso daí é uma coisa sensacional. Eu acho que o que a gente quer, a gente consegue. Então, você entrou no Interact e tal, depois te puxaram, parece que o tapete para o intercâmbio, e, por fim, você participou do intercâmbio e você pôde, assim, sentir, né, o que é fazer um intercâmbio. Eu fui chaperone também nos Estados Unidos, quando o meu último filho foi para o intercâmbio. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma filha, que é a mais velha, e 2 meninos. A minha filha foi para a Bélgica e meus 2 meninos foram para os Estados Unidos. E eu estou no intercâmbio até hoje, porque eu adoro lidar com jovens, né? E faço a maior força para que o jovem que tenha vontade de ir, eu até rezo para que ele vá. Eu faço força mesmo para que o intercâmbio dele dê certo. Então, Lucas, olha, foi um prazer enorme te ouvir. E, enquanto rotariano aí, quem sabe uma hora a gente se encontra. A gente não está tão longe, Olímpia não é tão longe de Araçatuba. Mas foi um prazer te ver, tá? Aqui na telinha, e um prazer te ouvir mesmo, também. Quero assim parabenizar quem promoveu essa reunião de hoje, né? Vocês estão de parabéns e principalmente por apresentar um jovem, né, que falou aí da sua linda história sobre o intercâmbio, tá? Até mais ver. Muito obrigado pela oportunidade de me ouvirem. Obrigado, Marlene. Muito obrigado, companheira. Mais alguém quer De falar? nada. Bom, então, não havendo ninguém mais para falar, Lucas, eu lhe passo a palavra para que você faça suas considerações finais e depois a palavra vai para o nosso presidente para que ele faça considerações finais dele e o encerramento da reunião. Bom, me coloco à disposição para um bate-papo, para uma outra explanação, alguma coisa. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu gosto, né? Então, se torna algo agradável para mim e eu acredito que para aqueles que também estão escutando se torna algo saudável. Deixei meu número aí, eu já havia colocado na apresentação, mas coloquei no chat. E aqueles que tiverem qualquer dúvida e quiserem conversar, falar sobre qualquer assunto, eu estou à disposição. Agradeço aí a Brol, a Gisele, que me convidou, a todos que puderam aí dedicar um tempinho para poder me escutar e espero ter semeado algumas sementes de amor e de gratidão no coração de vocês, mas principalmente a responsabilidade que nós temos na vida dos outros. Nós somos responsáveis e nós somos pessoas seletas que Deus ou o universo escolheu para fazer a bondade aí para o mundo. Obrigado. Governador Albuquerque, presidente, pode falar. Eu queria ratificar, enfatizar o agradecimento ao companheiro Lucas e também registrar o empenho e a oportunidade
que o companheiro confrade Rafael Bulhosa, com todo o empenho, se dedicou e tem se dedicado aos projetos da nossa ABROL Pará. Eu estou retornando de uma cirurgia muito delicada, ainda não estou totalmente recuperado, mas fiz questão de estar presente para poder testemunhar e aplaudir essa iniciativa do companheiro e confrade Rafael Bulhosa em trazer o companheiro Lucas para este depoimento tão maravilhoso nesta noite. Muito obrigado, companheiro Lucas. Leve o nosso abraço do tamanho da Amazônia. Ok? Obrigado. Então, encerramos assim. Vou parar a gravação.